Salve, salve galera, eu sou o professor Ramon, este é o quadro de história e já vou dizer o seguinte a vocês, hein? Estamos também no YouTube, vocês pediram e eu tô aqui, né, com o apoio do Elite Cursos, no estúdio do Elite Cursos. Nós estamos fazendo essa parceria para te ajudar nos vestibulares, nos concursos. Então, de cara, produzir essa aula para que você fique muito esperto aos aniversariantes de 2019. Todo fato histórico que acontece terminado em 9 é muito importante você ficar atento, hein? Então eu fiz um top 10 com os 10 fatos mais emblemáticos que completam o aniversário neste ano. E para a gente começar, a gente vai falar da Revolução Francesa. 1789 é um marco para a história da humanidade. Afinal de contas, é nesse cenário histórico que nós vamos perceber a ativação do que nós conhecemos como cidadão. Então, a consolidação desse contexto é um terrível momento de violência, mas ao mesmo tempo de consecução de direitos. Então, os direitos do homem e do cidadão, ele nasce aqui e claramente você tem que ficar muito esperto aos desdobramentos da Revolução Francesa e os seus impactos no mundo inteiro. Um outro aniversariante que nós precisamos ficar muito esperto é aqui do Brasil, é a chamada Proclamação da República. O Brasil passou por muito tempo em termos de império, de 1822 até 1889 fomos um império, e em 89 nós vamos ter aí o fim desse cenário, desse ciclo, né, na história do Brasil. Mas quem acredita que foi um processo revolucionário se engana, porque foi uma proclamação conservadora. Fique muito atento à permanência de relações de poder que vão continuar na chamada República Velha, tá? Então, em 1889, temos também a proclamação da República, fique muito esperto. Um outro aniversariante, talvez aqui impactante, é a crise de 29, a crise na Bolsa de Nova York, né? Esse cenário é muito importante porque é a partir da crise de 29 que vai fertilizar na Europa os chamados regimes totalitários, né? É justamente nesse contexto que nós teremos uma crise do Estado liberal e a ascensão de modelos fascistas. Então a crise de 29 é um outro aniversariante que você precisa ficar muito atento. O terceiro, aliás, o quarto aniversariante do top 10 é o início da Segunda Guerra Mundial. 1989 é o momento em que Hitler, junto com Stalin, no chamado Pacto Nazi-Soviético, concordam em invadir a Polônia. E a partir dali, o mundo vai mergulhar em longos anos de guerra mundial. E essa Segunda Guerra Mundial é muito emblemática porque foi um dos maiores morticínios da história da humanidade. Então, o início da Segunda Guerra Mundial também completa aniversário em 2019. O nosso quinto aniversariante é a Revolução Chinesa de 1949. Para quem não sabe, é a partir daqui que vai começar a se estruturar essa China comunista, mas muito importante para as diretrizes do capitalismo. É a época em que Mao Tse-tung lidera a sua longa marcha, né? Mas isso foi ainda no processo revolucionário, e ele consolida toda essa disputa com o Kuomintang, o Partido Nacionalista à época, e leva agora a China para se atrelar a justamente o socialismo naquele universo já de Guerra Fria. Nós temos o nosso sexto, que é a Revolução Cubana, um marco, porque a Revolução Cubana vai apavorar os Estados Unidos, uma vez que Cuba foi agora aliado, ou se tornou aliado da União Soviética, que naquela Guerra Fria era justamente os maiores rivais norte-americanos. E para complicar, Cuba fica a alguns quilômetros, algumas centenas de quilômetros, melhor dizendo, dos territórios norte-americanos, né? É uma ilha caribenha que fica ali próximo aos Estados Unidos, e naquele contexto histórico passou a se aliar à União Soviética. O nosso sétimo aniversariante é justamente 1979, o fim do AI-5, ainda no governo Geisel, né? Um fato emblemático, mas também temos no mesmo ano, já no governo Figueiredo, a lei da anistia geral e restrita, lei polêmica. Fique muito atento ao fim do AI-5 e também à lei da anistia.
1989, um fato duplo. Aqui no Brasil, nós temos a primeira eleição pós-regime militar, que vai levar em 1990 o Collor ao poder, após uma disputa ferrenha com o Lula no segundo turno dessas eleições, mas também, em termos mundiais, é a queda do Muro de Berlim, que marca simbolicamente o fim da Guerra Fria. E para concluir o nosso top 10, temos o primeiro negro presidente dos Estados Unidos, que é o Barack Obama. Esse é um marco na história dos Estados Unidos e você também precisa ficar muito atento para que, caso algum desses elementos fundantes que eu acabei de falar caia no vestibular, caia no seu concurso, você tenha a estratégia para não errar questões tão boas, tá certo? Então, nesse nosso primeiro momento, eu fiz esse top 10 dos aniversariantes do ano e que você precisa ficar extremamente sagaz. Te vejo na próxima.